E James Gunn deu mais detalhes de como foi demitir Henry Cavill do papel de Superman. Eu vou te contar tudo depois da vinheta. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta. Bora falar de Superman mais uma vez, James Gunn e até mesmo Henry Cavill, que interpretou o Homem de Aço, antes de David Corenswet. E tava anunciado mais um filme, ou pelo menos novas participações de Henry Cavill como Superman no futuro da DC nos cinemas. E do nada, fomos pegos de surpresa com a notícia de que teríamos um reboot total, ou quase total, e que do dia pra noite, todos aqueles planos, todas aquelas expectativas com o Henry Cavill voltando como Superman estavam finalizadas. E durante muito tempo, fofocas, rumores do que aconteceu nos bastidores, do que estava acontecendo. E a gente sabe alguns detalhes dessa história, mas ninguém nunca falou abertamente sobre ela até agora. Porque o James Gunn deu uma entrevista longa para o podcast Rap Sad Confused, ainda promovendo o seu próprio Superman, onde ele contou como é que foi essa época. E ele falou algumas coisas que a gente sabia e deu detalhes de outras coisas que a gente fazia ideia, mas não tinha muita certeza se era aquilo mesmo que tinha acontecido. O que rolou então, segundo o próprio James Gunn? Quando ele é contratado pela Warner Bros., ainda na gestão Walter Hamada, para escrever o Esquadrão Suicida, ele começa a ser abordado sobre a possibilidade de assumir o comando na DC. Quando entra David Zaslav, quando tem a fusão, a joint venture, melhor dizendo, entre Warner e Discovery, eles formalizam esse convite. Olha, então vai acontecer dessa forma, isso aqui vai acontecer desse jeito, você vai assumir tal data, e a partir daí você tem carta branca para fazer o que quiser com esses personagens. Você mantém o que você quiser, você altera o que você quiser. E desde esse primeiro dia, já ficou estabelecido que James Gunn faria um filme de Superman, do jeito dele, com a pegada dele, e que não teria a continuidade do Superman do Zack Snyder. Ele quer um Superman próprio, ele não quer o Superman do Zack Snyder. Ele quer a visão que ele mostrou no filme Superman que a gente está vendo nos cinemas. E aí ele começou a trabalhar no roteiro, em segredo ainda do grande público, mas ele já estava trabalhando no roteiro do Superman, ele já sabia que ele ia fazer um filme do Superman assim que ele assumisse, alguns meses depois. E aí vem a grande surpresa, porque quando o Zaslav entra e contrata o James Gunn e cancela a Batgirl, o Amado fica pistolaço e se demite. Então, cria-se um vácuo de poder entre a saída do Amada antes do que a Warner Bros. Discovery pretendia e a chegada do James Gunn. Nesse vácuo de poder assume a Pam Abdy e o Michael De Luca. E eles têm essa ideia, junto com o Dwayne Johnson, de mudar a hierarquia de poder, chamar o Henry Cavill para um pós-crédito em Adão Negro. E prometer para o Henry Cavill novos filmes, novas propostas, novas histórias. E que ele voltaria, ele estava acreditando mesmo. Ele faz um vídeo nas redes sociais dizendo, gente, eu estou de volta, vamos acontecer, vamos fazer. Ao mesmo tempo que James Gunn estava escrevendo o roteiro do Superman, sem saber de nada. Aí começa uma confusão típica de Carlinhos Brother na Warner Bros. Discovery. Por quê? Quando o Adão Negro vai para os cinemas, tá lá o Henry Cavill no pós-crédito. E tá o Dwayne Johnson falando abertamente que o Superman voltou e que ele vai enfrentar o Adão Negro. O Adão Negro é um ótimo personagem capaz de vencer o Superman. Para convencer o público que o Adão Negro tem realmente alguma utilidade. E o James Gunn fica sabendo e fica chocado. Ele fala, ué, essa galera sabe o que eu tô fazendo. Essa galera sabe o que vai acontecer. E eu fico imaginando se ele não imaginou que poderia estar acontecendo um golpe de Estado dentro do WBD. Será que os caras vão mudar a hierarquia? Será que eles vão cancelar? Não pode, eu tô com contrato assinado, tô escrevendo roteiro. Aconteceu que fizeram uma forçação de barra para manter o DCEU e manter o Henry Cavill. Quando o James Gunn finalmente assume, quando ele chega lá no primeiro dia, já tô botando o nome dele na portinha,
ele tem que resolver esse pepino, principalmente com o Henry Cavill, porque Adão Negro já tinha flopado, Dwayne Johnson já estava sem esperança de manter o Adão Negro. O barquinho dele já tinha afundado. Ali ele já sabia. Quando James Gunn entra, então, já era. E aí teve essa forçação de barra, o Henry Cavill estava iludido que ia continuar, e tiveram que falar com o Henry Cavill. Aí o entrevistador até pergunta, como é que foi ligar pro Henry Cavill e resolver? Não, nós nos sentamos com o Henry Cavill, nós chamamos ele para conversar. E ele diz que o Henry Cavill não foi nada mais do que um gentleman, foi muito compreensivo com a situação, que ele entendeu que ele se meteu numa encrenca, que ele se meteu numa farsa, e só fez um pedido. Ele só fez um pedido, que ele não queria que James Gunn e Peter Safran dessem essa notícia para os fãs. Ele queria ele mesmo fazer o anúncio de que ele não seria mais o Superman. E aí foi feito. E aí o público ficou chocado também, assim como o James Gunn teria ficado chocado umas semanas antes, porque estava tudo certo. E agora não está mais tudo certo. E isso prejudicou a entrada do James Gunn, prejudicou o estabelecimento dele como novo CEO até hoje, porque ele ficou como o carrasco do Henry Cavill. Ficou como o carrasco da Gal Gadot. Gal Gadot até hoje não superou. A Patty Jenkins, então, tá pistola com ele até hoje. A Gal falou depois, não, eles sentaram comigo, conversaram comigo, estão me considerando para futuros projetos da Mulher Maravilha. Só que não é como Mulher Maravilha, né, Gal? Esqueceu dessa aí. Convidaram ela para colaborar de alguma forma. E ele faz isso com o Henry Cavill também. Quando perguntado se ele usaria o Henry Cavill em algum momento no DCU, se ele poderia usar o Henry Cavill, se ele poderia contratar o Henry Cavill para interpretar um outro papel, ele fala, claro, ele é um cara genial, ele é um cara muito legal. Colocaria ele em outro papel na DC tranquilamente. Não tem problemas quanto a isso. Pra mim, o cara que for o Superman não pode ser outra coisa, não, porra. Mas pro Henry Cavill aceitar um outro papel na DC, não sei se existe um personagem que faça jus, assim. Tem alguns personagens super poderosos na DC, mas populares como o Superman, nenhum. Então não sei se vai ser meio que um prêmio de consolação um pouco desagradável, sabe? Igual estavam falando, ele poderia ser na Marvel, ele poderia ir pra Marvel pra ser o Capitão Britânia. Eu falei, porra, cara que é o Superman vai se contentar em ser o Capitão Britânia, eu acho meio humilhante. Menos que ele precise trabalhar, e não é o caso. A carreira do Henry Cavill tá indo super bem. A não ser que faça uma coisa elogiosa, assim. Fazer uma coisa, assim, participação especial mesmo, de luxo. Mas e você? Que tal, Henry Cavill, essa história toda? É o que você imaginava que tinha acontecido ou tem alguma parte dessa história que te surpreendeu? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, e depois do evento vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas pra você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.